E se eu te dissesse que a sua procrastinação não é preguiça, mas é um pedido de socorro do seu corpo e da sua alma? Eu sou a Rayana Tramontini, sou médica funcional integrativa e hoje eu vim conversar com você um pouquinho sobre como a tua rotina pode estar te adoecendo, te desconectando de você mesma e fazendo você se auto-sabotar através da procrastinação. E como começar a mudar isso com leveza, com consciência, com mais amorosidade, com respeito pelo seu próprio tempo. Existe uma grande mentira e um rótulo muito injusto que a gente faz, principalmente com a gente mesmo, que é achar que se eu procrastino, eu sou preguiçoso. Isso não é verdade. A procrastinação, normalmente, ela vem de feridas muito profundas e crenças que a gente tem a respeito da gente mesmo, de não merecimento, de baixo alto valor, de não querer ser visto, né? Porque se eu vou falhar, então eu nem tento. Um dos mecanismos básicos da procrastinação é esse. Tenho medo de falhar, por isso que eu nem chego a fazer. E olha o quanto é cruel isso, né? Porque isso reflete que eu estou em sofrimento emocional e que eu tenho uma visão sobre mim mesmo muito distorcida. Então, para a gente reverter isso, é preciso um trabalho terapêutico muito profundo da gente entender de onde que vem essas crenças, que normalmente vêm da nossa infância e acabam por desequilibrar todo o nosso ecossistema, não só o nosso emocional, mas o nosso físico, o nosso espiritual. Porque se eu procrastino, eu também não consigo estar presente no aqui e no agora, que é um dos pontos-chave para eu conseguir fazer o que eu preciso fazer. Porque ou eu estou muito ansioso, a ansiedade, falando de um jeito mais pragmático, a ansiedade é um excesso de futuro. Eu tô sempre lá na frente, antecipando o que tá acontecendo e que provavelmente nem vai acontecer, né? Mas eu já tô em sofrimento por aquilo. E um estado mais depressivo, melancólico, que muitas vezes é um excesso de passado. Não consigo me desvencilhar de coisas que me aconteceram, de feridas, de rancor, eu fico remoendo. E se tivesse sido diferente? Então, como que eu vou conseguir fazer o que eu preciso fazer e não procrastinar se eu não estou aqui e agora? É impossível. Então, um dos trabalhos cruciais pra gente parar com essa autossabotagem da procrastinação é através de práticas diárias de ancoramento mental, emocional e físico para eu estar aqui e agora. Existe uma prática chamada mindfulness, que é a atenção plena. É uma prática muito importante para eu me conectar. Por exemplo, vou lavar a louça. Presta atenção em todas as sensações que o meu corpo traz ao lavar essa louça. Presta atenção na água, no som, no barulho. Os pensamentos vão passar pela minha cabeça, eu deixo eles passarem, eu não me apego. Esse é um tipo de meditação ativa, muito legal pra gente conseguir voltar, né? Inclusive, pessoas que têm crises de ansiedade, é muito recomendado começar a praticar o mindfulness para que num momento de crise a pessoa consiga voltar para a realidade. Porque a crise de ansiedade ela gera uma desconexão da realidade, porque eu tenho uma sensação iminente de morte, pensamentos, né, catastróficos, e eu saio da realidade. Então, no momento que eu consigo voltar pro aqui e pro agora, essa sensação de desespero passa. O mesmo é em relação à procrastinação. Por que a gente procrastina? Muitas vezes também a gente está procrastinando porque o objetivo em questão não é algo que você realmente quer. Aí a gente precisa verificar isso também. Por exemplo, eu preciso estudar para um concurso, mas eu não consigo. Na hora de estudar, toda vez eu saboto esse estudo. Então a gente tem que se perguntar, por que eu estou estudando para esse concurso? É algo que eu realmente quero? Eu acho que vai me fazer crescer financeiramente, como ser humano, enfim. Se a resposta for sim, se você pensar, não, isso faz meu coração vibrar, aí pode ser que você também tenha uma crença de não merecimento, né? De estar num emprego melhor, de conseguir um salário melhor. Mas também tem a questão que às vezes você está fazendo o que você está fazendo para impressionar outras pessoas. Às vezes você nem quer fazer aquilo, mas a ideia, né, do prestígio social que aquilo possa te trazer faz você ter objetivo motivado pelo ego. Dificilmente objetivos motivados pelo ego dão certo, né? Porque a gente começa a procrastinar, a gente não consegue dar a nossa alma, né? Então, como é que eu mudo isso? Eu preciso ter uma rotina que faça sentido para mim, uma rotina que tenha propósito, e assim as coisas param de ser uma penitência. Ir na academia para de ser uma penitência, trabalhar para de ser uma penitência, porque eu gosto do que eu faço. Eu sei que para muitas pessoas isso pode parecer até surreal falar isso, né? Eu gosto de trabalhar. É,
É verdade, porque eu descobri um trabalho que tem significado para mim, eu descobri um, um tempo X de trabalho que não esgota a minha energia, eu descobri um nicho de atendimento que me faz feliz. É óbvio que isso exigiu muita abdicação da minha parte, muitos perrengues, muitas coisas. Mas, né, como diz aquela frase, o preço de alguma coisa é o quanto de vida você troca por aquilo. Então, o preço que eu pago por fazer o que eu acredito, para mim eu pagaria mais ainda, porque me dá a vida de volta, né? Algo é bom para você, você sabe que algo é bom para você quando aquilo te recarrega, quando você sente que tá energizado, mesmo que você esteja cansado, às vezes fisicamente ou mentalmente. Então, essa é uma chave muito profunda pra gente parar com a procrastinação. E a gente só consegue acessar essas chaves quando a gente está disposto a fazer um trabalho de autoconhecimento, um trabalho de terapia, né, desenvolvimento espiritual, fazer uma rotina que te nutra, né? Isso eu ensino muito para os meus pacientes, porque muitas vezes eu recebo pacientes que estão muito quebrados emocionalmente, que vêm de um histórico de relações abusivas, que vêm de um histórico de famílias desestruturadas, de uma rotina altamente desequilibrada, né? Que a pessoa ali tá num looping de excesso de dopamina, que ao invés de ser a dopamina boa que direciona ela para os objetivos, para a ação, né? E para cumprir o objetivo mesmo desse neurotransmissor tão importante que é a dopamina, não, ele tá gerando aquele, né, aquele cansaço crônico. É que nem aquelas pessoas que têm um cortisol baixo porque elas estão numa rotina tão estressante e o ciclo circadiano delas está tão desequilibrado que elas não têm mais o cortisol para ter as ações de luta ou fuga, que na verdade o nosso dia é também, né, o sair e o conquistar. Então, como reverter isso? Primeiro, através da mudança da tua rotina. Primeiro a gente faz, né? Sabe? Já viu aquela frase, caminha que o caminho se abre? Então a gente faz primeiro uma mudança de rotina, claro, de acordo com o que faz sentido para você, porque também é uma grande mentira que uma rotina tem que ser assim para a pessoa ter sucesso. Não, para cada pessoa vai ser diferente. Tem pessoas que conseguem fazer mais coisas de manhã, outras conseguem fazer mais à tarde, outras mais à noite. Como é que eu equilibro isso? Então a gente precisa estar sendo guiado, estar sendo orientado. Talvez se eu, Rayana, não tivesse sido guiada por ótimos professores e mestres, não tivesse investido, né, todo esse tempo em mim mesma, eu não conseguiria estar aqui ensinando para vocês. Então, por isso que eu digo para os meus pacientes assim: eu trago as chaves da saúde, não é da cura. Né? Seria uma promessa falsa eu dizer que eu estou trazendo a cura, porque a cura depende de você, depende de você se autorresponsabilizar pela sua vida com amorosidade, trocar a culpa, porque a culpa é da criança. A criança se culpa porque ela não precisa fazer nada a respeito, então eu me culpo porque isso também faz eu me safar da responsabilidade. O adulto, ele se autorresponsabiliza, ele não se culpa. Então eu trabalho muito isso com os meus pacientes, essa troca de mindset. Tá, tudo bem, eu tô numa rotina exaustiva, eu tô procrastinando, eu tô desconectado de mim. Eu não me odeio por isso, eu não me sinto um fracassado por isso, eu não me chamo de preguiçoso por isso. Eu vejo que o meu interior, o meu inconsciente, a minha alma, tá pedindo para que eu olhe para dentro de mim para ver o que tá acontecendo. Porque essas feridas emocionais que eu mencionei anteriormente, de falta de autoconfiança, de achar que não merece, de não querer ser visto, de achar que vai falhar, que não dá conta, normalmente é o que faz a gente procrastinar e faz a gente fugir do que a gente sabe que é bom pra gente. Então, olha que cruel. E aí, se eu não olhar com amorosidade pra isso, se eu pegar um chicote e ficar ali, não vai adiantar nada, gente. Cada vez eu me afundo mais, cada vez eu fico mais depressiva, cada vez eu fico mais ansioso, cada vez eu fico mais sem foco. E o que as pessoas normalmente tendem a fazer nesse nosso mundo de soluções rápidas que não são soluções? Ah, eu vou lá e vou tomar um remédio então, porque eu tô me sentindo ansioso. Eu vou lá e vou tomar um antidepressivo. Eu vou lá e vou tomar um estimulante porque eu acho que eu tenho déficit de atenção. Será? Normalmente, o seu déficit de atenção vem do seu excesso de tela, do seu ciclo circadiano desregulado, das feridas emocionais que estão gritando, já estão virando sintomas físicos, você não tá tratando, não tá tendo responsabilidade. Então eu te faço esse convite. Se algum tópico que eu mencionei aqui faz sentido para você, se ressoou, eu te convido a conhecer o meu trabalho de acompanhamento terapêutico, porque pode ter certeza, você não é preguiçosa, só que você está sobrecarregada. A sua rotina está drenando a sua energia, a gente precisa
mudar isso para que você consiga viver com mais leveza, para que você ressignifique as suas crenças que provavelmente estão fazendo você se sabotar diariamente, inclusive fazendo você se afastar dos seus sonhos para te manter numa zona de conforto, que é o desconforto é o que mata, né, a sua alma, a sua vida. Então, eu quero te fazer uma pergunta só para finalizar esse vídeo. Qual parte da tua rotina você acha que pode estar te desconectando de você mesmo? Comenta aqui embaixo, curte o vídeo, manda para quem você acha que vai aproveitar e vai ser uma honra te guiar nessa jornada. Um grande abraço.